Em duríssimo discurso, o senador Isalci Lucas cobrou uma atitude contra os excessos e arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, mostrando que as mais recentes revelações sobre a atuação do ministro, envolvendo os casos de seu ex-ajudante e do aeroporto de Roma, escancararam o uso do sistema da justiça de forma ilegal para fins de vingança pessoal. O senador mostrou que apenas nos últimos dias, várias indicações de uso da Suprema Corte para interesses pessoais foram reveladas. Isalci iniciou lembrando que, embora se autoproclame guardião da democracia, o Supremo não vem respeitando as bases da democracia. O senador apontou que a censura e perseguição política mostram que a Corte se aproxima do autoritarismo e disse: o uso de falácias para justificar a perseguição à liberdade de expressão e à imprensa não só deslegitima o poder judiciário, como também embota o debate público. O STF não pode continuar operando sob o manto da intocabilidade, acreditando que está acima do escrutínio popular. O senador alertou: a democracia não se defende com silêncios ou censura, mas com luz sobre a verdade. Portanto, se o Supremo Tribunal Federal deseja realmente proteger o Estado democrático de direito, precisa começar a avaliar suas próprias distorções e corrigir seu rumo, antes que a democracia que pretende proteger seja sufocada pela sua própria retórica vazia. STF não é democracia. Transparência e autocrítica são essenciais para preservar o regime que diz proteger. Isalci Lucas expôs que o Supremo Tribunal Federal vem aplicando algo semelhante à lei da selva. Ele mostrou que Alexandre de Moraes, depois de abrir um inquérito para investigar fatos que envolviam seus próprios gabinetes, fez um malabarismo para mudar a natureza da investigação. O senador disse: a defesa de Eduardo Talhaferro, ao denunciar essa chicana processual, joga a luz sobre o verdadeiro teatro que se desenrola nos bastidores do Supremo, a manipulação descarada das regras para manter o poder intocável. O senador questionou a atitude dos outros ministros da Corte, em especial do presidente, dizendo: será que Barroso, como guardião da Constituição, vai corroborar essa farsa ou terá coragem de pôr um fim a esse espetáculo lamentável? Moraes manipula regras para manter o controle de investigações, arriscando a integridade do sistema jurídico. O senador Isalci Lucas mencionou o absurdo caso do aeroporto de Roma, em que várias pessoas vêm sendo submetidas a uma perseguição incansável, sem qualquer respeito ao devido processo legal. O senador disse: a suposta agressão em Roma, que já deveria ter sido arquivada como um episódio lamentável de mal-entendido, continua a ser empurrada goela abaixo da opinião pública como se fosse um caso de suma importância. As evidências que apontam para a legítima defesa de Mantovani são claras, mas, curiosamente, essas mesmas evidências parecem invisíveis para aqueles que deveriam zelar pela imparcialidade. Insistir em levar adiante uma acusação que não se sustenta é um desvio perigoso que transforma o sistema de justiça em ferramenta de vingança pessoal. O senador afirmou: a verdade, sempre escorregadia, finalmente resolveu aparecer, mas, claro, sem resistência. O tapa na nuca de Alexandre Barsi, cuidadosamente ocultado por cortes estratégicos do vídeo, expõe a seletividade do poder. Quando o filho de um ministro é o agressor, até as imagens precisam de uma edição especial ao melhor estilo de Hollywood. A descoberta tardia do perito só escancara o que já sabíamos: há uma regra para os poderosos e outra para os mortais. A manipulação do material e a ocultação de frames não são meros descuidos, são sintomas de um sistema que protege os seus.
O tapa não é só na vítima, é na cara de todos nós que ainda acreditamos que a justiça é cega. Afinal, em uma corte onde até a numeração das imagens pode ser duplicada para confundir, o que resta de imparcialidade? Irônico é pensar que o instinto de defesa do empresário agora se mostra mais justificado do que nunca. Seria cômico se não fosse trágico. O tapa na nuca expõe a seletividade do poder e a manipulação vergonhosa da justiça. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do então presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e, inclusive, os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas depois votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. O inquérito já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, tendo passado pelas mãos dos ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves. Como parece ser praxe nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, matérias da velha imprensa são utilizadas como justificativa para impor medidas arbitrárias, ainda que as matérias não tenham qualquer base em fatos. E essas medidas arbitrárias permanecem em vigor enquanto os inquéritos são prorrogados indefinidamente, sem que os alvos tenham qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, obrigado, Cajuru, Paim, Flávio Arnes, pela ter trocado a ordem da fala. Mas, presidente, eu fiz são vários tópicos aqui, porque tem algum tempo que eu não falo, então vou pedir a paciência de Vossa Excelência. Bem, o primeiro, Supremo Tribunal Federal, guardião da democracia ou dos próprios interesses? Se o Supremo Tribunal Federal deseja, de fato, ser visto como guardião da democracia, precisa primeiro aprender a respeitar as bases desse regime,
transparência, legalidade e liberdade. Ao contrário do que seus ministros parecem acreditar, o STF não é a própria democracia, mas apenas uma peça do tabuleiro institucional. Quando investigações se tornam conspirações ou críticas legítimas são tratadas como ameaça ao Estado de Direito, a Corte se afasta de sua função primordial e se aproxima perigosamente do autoritarismo. O uso de falácias para justificar a repressão à liberdade de expressão e à imprensa não só deslegitima o poder judiciário, como também embota o debate público. O STF não pode continuar operando sob o manto da intocabilidade, acreditando que está acima do escrutínio popular. Se há vazamentos no Executivo ou no Legislativo que expõem ilegalidades, são celebrados com atos de transparência. Por que o Judiciário deveria ser tratado de forma diferente? A democracia não se defende com silêncios ou censura, mas com luz sobre a verdade. Portanto, se o STF realmente deseja proteger o Estado Democrático de Direito, precisa começar a avaliar suas próprias distorções e corrigir o seu rumo, antes que a democracia que pretende proteger seja sufocada pela sua própria retórica vazia. STF não é democracia. Transparência e autocrítica são essenciais para preservar o regime que diz proteger. O Supremo jeitinho, a lei da selva no Supremo Tribunal Federal. Parece que o jeitinho brasileiro alcançou os novos patamares no STF. Agora, disfarçado de tecnicidade jurídica, Alexandre de Moraes, em um movimento digno de um malabarista, conseguiu transformar um inquérito que deveria seguir o rigor da lei em uma mera petição, tudo para manter o controle absoluto das investigações que convenientemente o favorecem. É o melhor dos dois mundos para ele. Investiga quem bem entender, sem prestar contas aos limites do Código do Processo Penal. Essa jogada, além de escancarar o autoritarismo disfarçado de zelo pela justiça, coloca em risco a própria integridade do sistema jurídico, que já caminha sobre o gelo fino da legalidade. A defesa de Eduardo Tagliaferro, ao denunciar essa chincana processual, joga luz sobre o verdadeiro teatro que se desenrola nos bastidores do Supremo. A manipulação descarada das regras para manter o poder intocável. E agora, a grande pergunta que paira no ar. Será que Barroso, como guardião da Constituição, vai corroborar essa farsa ou terá a coragem de pôr um fim a esse espetáculo lamentável? Moraes manipula regras para manter controle de investigações, arriscando a integridade do sistema jurídico. Defendendo a justiça com os olhos vendados e os ouvidos tapados. O que temos aqui é um espetáculo de malabarismo jurídico em nome da justiça. A suposta agressão em Roma, que já deveria ter sido arquivada como um episódio lamentável de mal-entendido, continua a ser empurrada goela abaixo da opinião pública, como se fosse um caso de suma importância. As evidências que apontam para a legítima defesa de Mantovani são claras, mas, curiosamente, essas mesmas evidências parecem invisíveis para aqueles que deveriam zelar pela imparcialidade. Insistir em levar adiante uma acusação que não se sustenta é um desvio perigoso que transforma o sistema de justiça em ferramenta de vingança pessoal. Se as autoridades sabiam da verdade e ainda assim prosseguiram, resta nos questionar: é a justiça que estão defendendo ou é a própria reputação manchada que tentam salvar a todo custo? A verdade, como sempre, é a primeira vítima quando o poder se sente ameaçado. Justiça ou vingança? Quando o poder se sente ameaçado, a verdade é a primeira a ser sacrificada. Mãos santas e as verdades inconvenientes. Eis que a verdade, sempre escorregadia, finalmente resolveu aparecer, mas claro, sem resistência. O tapa na nuca de Alexandre Barcy, cuidadosamente ocultado por cortes estratégicos
no vídeo, expõe a seletividade do poder. Quando o filho de um ministro é o agressor, até as imagens precisam de uma edição especial, ao melhor estilo de Hollywood. A descoberta tardia do perito só escancara aquilo que já sabíamos. Há uma regra para os poderosos e outra para os mortais. A manipulação do material e a ocultação de flames não são meros descuidos, são sintomas de um sistema que protege os seus, enquanto finge o guardião da justiça. O tapa não é só na vítima, é na cara de todos nós que ainda acreditamos que a justiça é cega. Afinal, em uma corte onde até a numeração das imagens pode ser duplicada para confundir, o que resta de imparcialidade? Irônico é pensar que o instinto de defesa do empresário agora se mostra mais justificado do que nunca. Seria cômico se não fosse trágico. O tapa na nuca expõe a seletividade do poder e a manipulação vergonhosa da justiça. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador Exalci. Eu convido para utilizar a tribuna senador Jorge Cajuru, do nosso querido estado do Goiás. Senador Paim. Vossa Excelência tem até 10 minutos para utilizar a palavra.